Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Frank Masson. Apenas para deixar-vos claro, esse não é nenhum vídeo para recomeçar as postagens no canal. É apenas um vídeo ao qual eu andei a refletir se iria o fazer ou não. E como um ser que busca o desenvolvimento da humanidade, a ponto que a humanidade possa compreender o universo, e que essa compreensão do universo venha trazer também a compreensão de nós, seres humanos. Então resolvi partilhar isso. Como vocês podem observar no meu canal, esse canal do YouTube, eu falo sobre coisas espirituais, mais esotéricas, tocando na questão maçônica. E a questão maçônica aqui é apenas o meio para então conseguirmos atingir aqui um conhecimento a nível que possa servir de plataforma para que o estudo da parte esotérica, a compreensão daquilo que é esotérico, venha a partir dessa base. E sendo assim, tendo uma base esotérica, uma base de compreensão religiosa, então, permitir que o ser, então, a partir desse ponto, acabe por compreender melhor a religião e compreender melhor o seu estado de ser e o seu estado espiritual. Dito isso, esse vídeo que eu quero vos trazer, eu já comentei várias vezes no canal, já tem vários vídeos aqui, não vou fazer menções em clica aqui ou clica acolá, procurem, quem tiver vontade. Para aqueles que têm a capacidade de tomar atenção a mais de 1 minuto ou 2 em vídeos, para aqueles que têm a capacidade de pensar e para aqueles que têm a capacidade realmente de buscar algo para além de vídeos ou distrações na internet que vão te fazer rir ou outra coisa qualquer. Esse não é um vídeo para esse tipo de pessoa, esse é um vídeo para quem realmente está em busca de algo mais na vida, está em busca de respostas essas ao qual não conseguimos encontrar no meio comum, não conseguimos encontrar no meio acadêmico e os sofistas que se dizem especialistas também não conseguem nos trazer. Eu já mencionei várias vezes aqui no canal que a sociedade ela é basicamente dominada por 3 pilares. E esses 3 pilares, eles são a força religiosa, a força monetária e dentro de um pilar de força, que é a força militar. Então são esses 3 pilares, basicamente, que comandam toda a sociedade, e depois com não seriam subpilares aqui, porque seria errado utilizar esse termo, mas com subdivisões e que depois acabam por se mesclar dentro desses outros 3 pilares, como no caso da política. A política é um desses casos, onde que a ideia de haver uma descentralização de um comando centralizado, né, que seríamos aqui, poderíamos dizer, um rei, um imperador, tendo aqui sendo, para quem não sabe, a diferença de rei é quem governa uma terra, um imperador é quem governa vários reinados, né, e seus derivados principados. Então, com essa ideia de descentralizar e com olho, né, com a ambição de se poder ocupar o lugar do rei, mesmo não estando na linhagem sanguínea, então é criado um sistema político. E esse sistema político, basicamente, ele surge aqui, vou colocar aqui para vocês terem um pouco da ideia de como isso é criado, surge através de um sistema de votação por anciões, né? Por aqueles que eram os mais velhos, aqueles que eram, de certa forma, os mais capacitados dentro da sociedade, a tomarem algumas decisões devido à experiência de vida, devido a saberem ter algum conhecimento
e ter algum saber. Isso foi se transformando e, vamos assim dizer, o nosso melhor modelo para aquilo que nós temos hoje seria o modelo romano, ao qual tu tens um Senado e o Senado basicamente vota leis, decide coisas, discutem, e coisa que basicamente não funciona também muito bem. Há determinados países que existe um sistema presidencial, outros que existe um sistema parlamentar, ao qual o presidente apenas tem o poder de veto. Ele não define leis para o país, ele não define, ele é representativo e veta. Tem, vamos dizer assim, tem a cadeira do bom senso, se assim ele tiver, e ele deveria de basicamente não ser partidário, né? Eu já também falei sobre as questões de partidos, como resolver esse problema. E depois temos as questões presidenciais, que é o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos e outros países, ao qual então o presidente ele tem mais força do que o Congresso ou o Senado na tomada de decisões. E depois existem aqui subdivisões, né? Vamos dizer assim, no caso dos Estados Unidos, mesmo no caso do Brasil, né? Nós temos aqui Congresso, Senado e coisas do gênero, de forma que a ideia aqui seria fazer um balanço, né? Criar um balanço e não permitir que houvesse uma única força dominante, e essa força dominante então acabasse por arrastar a outra metade do país numa direção que não é a direção de conforto para todos os cidadãos. E também na ideia de trazer uma maior equidade para a sociedade. A verdade é que isso não acontece, existe muita corrupção, e a corrupção pode ser vista de várias formas. Agora, voltando aqui o que concerne a esse vídeo, concerne ao canal, também já toquei em várias questões de políticas, como resolver essas questões partidárias, como resolver as questões de política, já está mais do que explanado nos meus vídeos, já deixei isso bem claro. Agora nós estamos aqui numa fase onde que alguns anos atrás, quando iniciou a guerra da Ucrânia, eu havia dito que isso era apenas o princípio das dores do parto, e que muito provável isso então iria se transformar na Guerra de 7 anos, que é aquela guerra que antecede depois a guerra dos 27 anos, ou 29 ou 30 anos. Então, com as ações que a Igreja Católica deixou de tomar no seu momento certo, que é o reconciliamento com a Igreja Ortodoxa, fez com que o comunismo ele tomasse então conta da Igreja Ortodoxa, da representação da Igreja Ortodoxa, e esse mesmo comunismo então se espalhasse pelo mundo, que era o mal que Fátima havia então anunciado que deveria de ser contido. A Igreja Católica achou por bem que não fazer, como instituição soberana e sobre o domínio sobre todos os povos, achou que a dissidência ortodoxa jamais iria então ter o mesmo poder e relevância que ela tinha, porque basicamente ela então se mantinha dentro do poder e fazendo guerras dentro da Europa para manter esse poder, e dentro da ideologia católica, o domínio que a ideologia católica tinha sobre os países europeus, em conjunto, deveria de ser o suficiente para conter qualquer tentativa de avanço, então, de uma Rússia. E aí é que, então, começa esse jogo. A Rússia, né, ela própria é atacada por várias nações, ataca várias nações, e tendo o seu cume, então, no caso Napoleão, quando Napoleão tenta fazer a conquista, depois falha na conquista, e dentro disso tudo nós temos então aqui um estabelecimento da família real inglesa, que basicamente tem o controle e domínio sobre a Inglaterra, Alemanha e Rússia, sabendo que a própria família inglesa ela tem origem e descendência alemã. Então basicamente até a primeira guerra acontece
devido a um desentendimento familiar ali. E dentro desse desentendimento familiar, obviamente, houve aqui um outro fator que eu não vou mencionar aqui, que surge então o comunismo. E o comunismo ele surge como uma resposta para algo que está quebrado, quando não havia nada quebrado, na verdade. Quebrou-se, trouxe a anarquia então gera confusão, e o comunismo vem para corrigir essa anarquia. Essa é a ideia. Tu geras a confusão, tu geras a disputa, e depois tu achas a solução. E dentro dessa construção, então, nós temos a Primeira Guerra. Do resultado da Primeira Guerra, nós temos aqui as forças militares que faziam parte, né, da Prússia, que depois começaram então já a ser organizadas dentro do que era a Alemanha. Vem a possibilidade de perder poder, e perder poder de forma muito forte, né, com a instituição do Estado alemão. Ela resolve então gerar uma nova campanha. Essa nova campanha depois foi gerada com base naquilo que o infame acabou por decimar, sabendo que a disseminação daquilo que foi e que gerou a Segunda Guerra Mundial não é um partido comunista, não é um partido socialista, não é um partido de direita, mas sim um movimento esotérico. E esse movimento esotérico tinha como objetivo atingir outros objetivos, e que também já comentei aqui em outros vídeos. E daí então nós temos a Segunda Guerra Mundial com uma ideia, com uma ideologia que depois ela é pervertida mais ainda profundamente, né? Ela é completamente pervertida, e ela acaba então por causar imensa destruição, imensa perda de vida e uma perseguição injustificada aos judeus. Injustificada porque vocês vão perceber o porquê que ela é injustificada. Ela não tinha uma base sólida. Havia ali uma grande influência depois em termos de mentalidades católicas. Dito isso, surge então por trás da Primeira Guerra já o primeiro sinal de noções bíblicas, né? Nós começamos a ver essas cabeças que querem direcionar as coisas nessa direção, a fazer com que as profecias então sejam realizadas, né? Eles querem mostrar, não é só uma questão de permitir que a profecia ela seja realizada ou ajudar com que a profecia ela seja realizada. Não, eles querem demonstrar que realmente a profecia está sendo realizada. E isso não vem dos judeus. Essa é a parte importante. Quem promove essas ideias vem da ideia do catolicismo. São forças dentro do catolicismo que querem causar então o caos, querem causar essa destruição de forma a poder ganhar um domínio total sobre o mundo. Então, ao final da Segunda Guerra, os judeus é restituída a terra para os judeus, mas não de uma forma clara, porque aí, veja, já ele é feito com a intervenção da Igreja Católica, do catolicismo, do cristianismo, de forma que a coisa não seja já estabelecida, fundada e que fique claro. Ele já deixa a coisa pronta, um cenário já preparado para ser um cenário, um caldeirão, que iria, obviamente, estourar ou ter o seu cume ao longo de décadas. Acontece que isso não aconteceu ao longo de décadas, aconteceu já no imediato. Israel deu uma resposta extremamente forte, reconquistou terreno, e depois, devido a tratados com os Estados Unidos, a Europa e outros países, devolveu os terrenos, as terras, àqueles países que atacaram Israel. E isso aconteceu por mais uma vez. Israel teve que avançar em terreno inimigo, conquistou o terreno e acabou por devolver.
Então, esse cenário estava sempre sendo preparado. E na cabeça dessas pessoas que querem fazer com que as profecias bíblicas elas se tornem realidade, elas preparam então esses cenários de forma que as coisas então possa vir a acontecer dessa maneira. Então temos aí o primeiro sinal claro, né? Então com a volta de estabelecer o povo de Israel na terra que é prometida ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus. Segundo a Bíblia, né? Segundo o que é narrado dentro da Torá e da Taná, e também o que é a linhagem, né, do que é seguido pelos cristãos e também o que é seguido pelo Islão. O Islão sabe muito bem que aquela terra percebe, não estou a dizer do Islão xiita, mas Suni sabe muito bem que aquela terra pertence a Israel. Não há aqui qualquer sombra de dúvidas quanto a isso. Apenas os xiitas e a Igreja Católica em si é que promovem, e o cristianismo em si, tenta promover aqui essa disputa, essa guerra, com o intuito de que, para a Igreja Católica, é interessante que os judeus estejam sempre em guerra e perseguição pelo Estado Islâmico, né? De forma que eles sejam eliminados de uma vez por todas, não tenham a terra, e que o catolicismo possa reinar de uma forma concreta, porque foi isso que o catolicismo tentou fazer. Eles tentaram eliminar os judeus ao longo desses 2000 anos e não conseguiram, e é isso que eles fazem. Por isso que tu eu já mencionei várias vezes, não viste até hoje nenhuma condenação da Igreja Católica aos ataques terroristas que aconteceram 2 anos atrás, salvo erro, né? Em Israel, 2 anos, 1 ano atrás, em Israel, quando em outubro houve aqueles assassinatos em todo Israel, uma atrocidade cometida então pelos terroristas que vivem ali na faixa de Gaza, né? E porque eles também não são fariseus. Percebam que aquele território pertencia aos fariseus, foi invadidos por árabes xiitas, que é completamente diferente. Então, se alguém tenta reclamar que aquela região deveria... Não, eles não são palestinos, eles são árabes xiitas, ou nem isso, né? Porque são uma mistura até de gente que já vem de outras terras. Então, os verdadeiros donos daquelas terras seriam fariseus, que já não estão ali também, muito provavelmente. E assim como o Egito deveria de ser retomado ao Egito. Para ser sincero, o Iraque retomar o Iraque, a Pérsia agora no caminho que se está a retomar a Pérsia, e assim poder exercer a sua religião, conforme deve ser, que é o zoroastrismo. O Egito poder exercer as suas religiões, que é a adoração a deusa Ísis e o deus Osíris, e assim por diante. E o Iraque com seus deuses. Isso seria o correto e a melhor maneira de se atingir paz dentro daquela região, e de certa forma também nós aqui conseguimos eliminar a mentira do catolicismo. Dito isso, então, aqui estou a fazer aqui essa revisão de tudo aquilo que eu já mencionei no canal em diferentes formas, para vocês perceberem aonde nós estamos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, essas forças que querem, essas entidades e essas pessoas, essas organizações que querem cumprir aqui as profecias da Bíblia, elas têm trabalhado já em vários níveis, de várias formas. Por isso que eu já mencionei aqui, não é só as profecias que tu tens na Bíblia, mas também as profecias de Nostradamus, porque as profecias de Nostradamus, elas são, de certa forma, uma interpretação também das profecias bíblicas, de forma a encontrar uma resposta no futuro. É claro,
você tem que perceber o que é um profeta, né? Não é, o problema no Brasil é a ignorância, né? O brasileiro é um povo muito ignorante e acha que é muito inteligente, quando no fundo é muito ignorante e tem um QI abaixo da média. Então dá para se ver o problema mesmo no uso das palavras, né? No Brasil fala-se um português que não é o português de Portugal, é um português que já sofreu influência do espanhol, devido a Portugal ter conquistado então terras aos espanhóis, porque os espanhóis foram para a América Latina, foram para a América do Sul no âmbito de exploração e não no âmbito de colonização. Então as colônias, os colonizadores, ou aqueles que lá ficaram depois de determinada missão, acabaram por ficar por conta e risco, e Portugal acabou então por conquistando espaço, até chegar a um ponto que se estabeleceu ali as fronteiras daquilo que seria Brasil, daquilo que seria terras ainda espanholas, porque os espanhóis ainda continuaram a reclamar a sua cota parte, né? Então, daí que o português do Brasil sofre muito da influência do espanhol, depois sofre a influência do italiano, nós temos aí uma grande comunidade italiana, depois sofre a influência, né, dos escravos, a influência indígena e influência de outros países europeus, também que se sitiaram no Brasil. Mas o mais grave nisso tudo é que tanto os espanhóis quanto os portugueses que foram para o Brasil e os italianos, vamos aqui falar das línguas latinas mais próximas, tinham baixa escolaridade. Essa é a verdade, né? Tirando o pessoal da corte e alguma nobreza, não sabiam ler nem escrever. Então sai esse português que é completamente errado, né? Uma mistura de português com espanhol e sem sentido algum, né? Com acentos onde não deve ter acentos, sem acentos onde deveria ter acentos, uma forma completamente diferente de falar. Então foi um processo meio caótico, e o português do Brasil foi se desenvolvendo de uma maneira diferente, ao qual não permitiu que o brasileiro, de certa forma, organizasse as ideias de uma forma bastante clara. Daí que eu penso, devido a isso, faz com que o brasileiro tenha várias dificuldades em termos linguísticos. Não vou dizer que a cultura do Brasil, né, não tenha então uma forte base cultural, com bons escritores, etc, etc, etc. Mas eu não estou dizendo aqui escritores famosos, eu estou dizendo escritores que realmente escrevem de uma maneira ponderada, de uma maneira culta, de uma maneira que, de facto, aquilo que ele escreve vem trazer algum sumo, algum conteúdo para a sociedade, porque fazer best-sellers não significa que és o melhor escritor. E contar histórias da carochinha também não te faz o melhor escritor. A escrita tem que ter conteúdo, ela tem que ter informação, a informação tem que ser útil, né? É claro que, de certa forma, há determinadas formas de escrevermos que queremos transmitir determinadas coisas e transmitimos através de alegorias, de forma a introduzir as pessoas ao assunto e depois dispersar o assunto por outros mecanismos, por outros canais, por outros veículos. Mas também não é esse o caso aqui, não estamos a discutir a questão linguística, é só para vocês perceberem a dificuldade que é transmitir conhecimento para o brasileiro, quando o brasileiro tem um QI abaixo da média. Não são todos, mas a grande parte tem um QI abaixo da média, acha que são pessoas inteligentes por possuir um diploma, ou porque tem uma condição financeira boa, ou porque trabalham dentro do Estado, né? Então tem um salário bom. Então acho que são pessoas inteligentes, mas não são pessoas que não têm uma baixa capacidade de análise sobre as coisas. Mas existem muitas pessoas inteligentes no Brasil, e aí é que está o ponto. O problema é que essas pessoas que são verdadeiramente inteligentes, elas são completamente sufocadas pelo sufismo, que no Brasil funciona de uma forma excelente, né? O sufismo mais a opressão religiosa, então funciona, consegue calar de facto aqueles que são inteligentes e aqueles que realmente estão a olhar para o país de uma forma a melhorar o país, acabar com essa corrupção, acabar com todos os problemas que o Brasil tem. Eu sempre questionei por que o Brasil é um país pobre,
né? É porque existe muita corrupção e a corrupção começa, o mal do Brasil começa pelo cristianismo. O segundo mal do Brasil é a questão do comunismo. Então, eliminando esses dois maus e não deixando que a força militar ela venha sobrepor e tentar se impor de forma que ela também possa corromper a sociedade e se manter no poder, o Brasil seria um país excelente, seria um país extremamente desenvolvido, porque iria dar possibilidade para aqueles que realmente são inteligentes de fazer alguma coisa boa pelo país, né? E não deixar essa corja de safados e sem vergonhas a fazerem aqui uma continuação sanguínea no poder em termos de poderes industriais, né? Pequenas indústrias, porque as grandes indústrias não são brasileiras, e também no sistema político, né? Porque é um absurdo, né? O cara hoje se elege, é um cargo político, amanhã tá os filhos a se elegerem, a querer se eleger como vereador, deputado e tudo mais. Então é ridículo, é completamente ridículo, né? Isso por quê? Porque é mamar na teta da vaca, como se costuma dizer no Brasil. É sustentar a burro a pão de ló. Esse que é o problema. O brasileiro sustenta a burro a pão de ló. O brasileiro recebe o salário de terceiro mundo, mas ele paga pelos seus bens de consumo mais do que paga um americano e mais do que paga um europeu. Tu apenas não sabes disso. Mas voltando aqui àquilo que é hoje o foco disso, infelizmente tem que desviar para todo esse ponto. Então, é criado todo esse sistema, essas entidades, essas mentes que querem então fazer com que as profecias, tanto Nostradamus quanto as profecias bíblicas se cumpram. Eles vão construindo coisas para que forçar a aceitação de que de fato nós estamos a cumprir todas as profecias e que o Messias vem e etc e tal. E por que a ideia do Messias é importante? Vocês vão perceber. Então, numa das profecias de Nostradamus fala que no mundo tem que haver uma teia, né, como se fosse uma web, e quando nós tivermos isso, vamos estar mais a um passo então do fim dos tempos. Quando o homem for à lua, nós vamos estar mais um passo ao fim dos tempos. Mas, se não me engano, ele fala, acho que o Nostradamus menciona uma segunda ida à lua. Então, por isso que o homem vai à lua a primeira vez, por isso que nós temos a World Wide Web, que é a teia mundial de internet. Por isso que Elon Musk está a tentar construir uma constelação de satélites à volta da Terra, e que depois vai também fazer bastante sentido com aquilo que Nostradamus descreve quando ele fala que as estrelas caem do céu, né? Então, quando os satélites do Elon Musk começarem a cair do céu devido a uma guerra, vão aparecer estrelas, né? Porque vão aparecer ali uma chuva de meteoritos, né? Só que maiores nesse caso. Então, é tudo para cumprir essas profecias, e daí que toda essa coisa, né? Nós vemos aqui a nova ordem mundial, nova ordem mundial, nova ordem mundial, mas ninguém se apercebeu que a nova ordem mundial não vinha do que já era estabelecida, a ordem regente passada, era dessa união de Rússia, China, Irã, e que depois envolve o Brasil, através do BRICS, e dando força aqui, querendo disputar então com aquilo que era estabelecido pelos Estados Unidos e pela Europa, né? O domínio que está aqui colocado em xeque. Então, isso seria a nova ordem mundial. É claro que dentro dessa nova ordem mundial, ela vem para criar o caos, e criando o caos é necessário se restabelecer. E agora que vamos adiantar o passo, e vocês podem fazer a vossa procura por vocês próprios, e vocês vão ver que há várias coisas a tentar dar então esse sinal. Eu já mencionei que é uma outra coisa que fala a questão da construção do templo. Já mencionei isso, que um profeta ele pode estar a ver algo, ele não sabe, ou não consegue diferenciar a realidade daquilo, porque pode ser a profecia, pode ser em sonho, ou pode ser um transe durante a meditação que ele está a fazer.
E ele pode ver algo e ele não consegue diferenciar tacitamente se é algo verdadeiro ou não, ou se a imagem que ele está a ver é uma realidade ou não é uma realidade. Por exemplo, no caso do terceiro templo, né? Ter o templo construído, já mencionei isso, o templo já foi construído, já está construído, foi construído no Brasil. Temos aqui outra coisa que o Nostradamus diz, que é contato alienígena. No final dos tempos nós vamos ter o contato alienígena, que na verdade é o disclose, né? Essa coisa, estamos a falar de alienígenas a todos os momentos. Agora, se vai existir um verdadeiro contato, se vai ser um fake contato, não sabemos, né? Se ele vai ser forçado, porque até agora, se o Nostradamus, já mencionei isso, se tivesse até uma visão do futuro e visse uma capa, a capa do jornal a dizer, né, alienígenas, nave OVNI, né, qualquer coisa, e que ele percebesse que isso era mencionando um ser de outro planeta num jornal, então dentro daquilo que era a seriedade da altura, um jornal iria reportar aquilo que é factual do momento. Hoje o jornal é manipulativo, né? Todos nós conseguimos compreender que o jornal ele serve para te manipular, para te direcionar numa ideia, para te fazer pensar numa determinada direção. Então, ao ver isso, ele não sabe, né? Não tem essa noção de que hoje, nos dias atuais, os jornais não são confiáveis, não falam a verdade. E se postar algo ali, não sabe se quem declarou, fez gerou aquela notícia, está a falar algo verdadeiro ou não, né? Era menos duvidoso a questão da palavra do ser humano nessa questão. Hoje em dia é completamente duvidoso, com a inteligência artificial, então piorou. Nós deixamos de ter o senso da verdade. E lembrem que depois também outra coisa que Nostradamus menciona, a questão da a Lua, né? Quando o homem conquistar então a Lua, definitivamente conquistar a Lua e ter uma base da Lua, aí vamos então estar, daí que temos aqui agora essa nova corrida para a Lua. Até eu posso dizer que o projeto do Elon Musk nunca foi de facto querer ir para Marte, né? Porque ele não é uma pessoa estúpida. Usar Marte como destino para fazer com que a China e a Rússia acabem por despender imensos recursos a tentar conquistar Marte, enquanto ele se prepara, coloca em condições para conquistar a Lua, que é o que está próximo. E conquistando a Lua, o país que estiver controle total sobre a Lua domina a Terra facilmente. Daí que são coisas, nós temos aqui ver a direção que estão a fazer com que nós olhemos e aquilo que realmente está sendo feito por detrás, a questão dos truques do ilusionismo. Então, e a outra coisa que Nostradamus menciona, que é essa questão de haver uma desordem, muitos conflitos, muitos caos, conflitos entre as nações, e a própria Bíblia também fala isso, por isso que Nostradamus e a Bíblia, as profecias estão bastante alinhadas. E agora, eu já deixei aqui também no canal, salvo erro, eu mostrei um mapa antes da eleição do Trump, daquilo que eu achei que seria a nova configuração para uma nova ordem mundial e os 10 reinos. E vocês podem ficar surpresos ou não, vocês vão ver que eu menciono Estados Unidos, Canadá e Groenlândia Greenland como o único país, que é aquilo que os Estados Unidos está querendo anexar, como um reinado. E depois do reinado sul-americano, com 2 reinados, que seria o reinado latino dos espanhóis, de língua espanhola, e o reinado latino, mas não tanto latino, né? Porque o latino aqui vem de falar o latim, né? Derivado da língua latina, e não ser derivado de espanhol, que seria o Brasil, né? Então nós temos aqui nas Américas 3 reinados, e outros reinados depois que vocês procurem, aí vocês vão poder ver o mapa que eu fiz antes da eleição do Trump. Agora, o que o Trump está a fazer nesse momento e o que ele já vem fazendo anteriormente é justamente derrubar a Constituição americana, tornar a Constituição americana fraca de forma que ele possa manter-se no poder até que aconteça uma tragédia aqui com ele. Ele também já está próximo de morrer, né? Ou acontece uma
um assassinato ou ele vai morrer de forma natural, mas preparar a sucessão dele para o filho dele de uma forma bastante fácil e de uma forma que ninguém possa contestar. Para que isso venha a acontecer, ele precisa criar a desunião dentro da União Europeia, fazer com que a União Europeia ela se torne frágil e que os membros disputem entre si algum tipo de liderança. Lembre-se, dividir para conquistar. E de outra forma, mantendo a Rússia aqui, por isso que ele não resolve a questão da guerra com a Rússia, porque ele está a usar a Rússia como uma arma para subjugar a Europa. Porque com essa ideia, né, de fazer com que a NATO aumente os 5% do gasto militar, por que existe aqui um problema nisso? Porque aumentar os 5% é aumentar quanto mais material tu compras dos Estados Unidos. Não é apenas pegar do teu produto interno bruto, reservar 5% e falar, vou investir na minha indústria militar. Não, é comprar mais equipamento dos Estados Unidos. Por isso que a Espanha está aqui com esse problema, porque por que eu tenho que comprar mais se eu posso produzir? Quando nós temos outros tipos de necessidades, percebe? Então vai começar a haver um problema dentro da Europa, obviamente. Por isso que ele está aqui a apoiar partidos de direita, né? Que é para poder fazer com que a Europa quebre e aí possa vir surgir esses reinados, ou que surja alguém forte o suficiente na Europa, com uma mentalidade ditadora como a dele, de forma a querer então tomar a Europa sob o seu controle. E claro que vai ter todo o apoio dele, sem qualquer sombra de dúvidas. E como que ele está a fazer isso? Ele está a fazer isso a não resolver o conflito da Ucrânia, porque ele não resolvendo o conflito da Ucrânia, o que vai acontecer? Acontece que ele permite fazer com que a Europa esteja sempre com medo. A Europa vai estar com medo de não estar alinhada com os Estados Unidos, porque não está preparado suficientemente para uma guerra de longa duração com a Rússia. Então fica naquela, se tu não me apoias, eu solto o cachorro. É mais ou menos isso. A Rússia é o cachorro nesse momento dos Estados Unidos. É claro que se ainda seguimos aqui a profecia de Nostradamus, também já mencionei isso, pode acontecer que agora, dentro de 2029, que é onde a coisa realmente vai aquecer, essa guerra dos Estados Unidos com o Irão, ela vai continuar. Para a Rússia é interessante, para a China é muito mais interessante, deixar que essa guerra continue, fazer com que os Estados Unidos se desgaste, fazer com que a própria Europa se desgaste, foquem muito mais nessa questão do Irão e na questão da Rússia, deixando ali livre o caminho para a China então conquistar Taiwan. A China conquista Taiwan mais ou menos no prazo que os Estados Unidos pede de reserva para poder então trazer o fabrico dos chips e depois desmantelar as fábricas com o ataque chinês a Taiwan, não deixando então os chineses tendo acesso à tecnologia, as fábricas vão ser completamente destruídas, os chineses atacam Taiwan, os Estados Unidos talvez faça ali alguma coisa ou não faça, vai depender aqui, porque é o jogo de imagem, de pressão, vai haver um custo, claro que vai haver um custo, depois vai depender se existe então essa continuidade de uma pessoa no poder para cumprir aquela palavra, ok, nós vamos perder, vai ter um custo de vida aqui, vai ter um custo alto, mas vocês não vão tocar no outro lado, né? Mesmo que não haja essa situação, como já mencionei, os Estados Unidos tendencialmente vai perder essa guerra, e perdendo essa guerra vai enfraquecer os Estados Unidos, ele vai focar então muito mais na sua defesa, no seu espaço, vai ser muito mais America First, que se lixe a Europa, que se lixe o resto do mundo, só não nos ataquem, porque se nos atacarem vocês vão sofrer consequências nucleares. Para a China é conveniente, tira os Estados Unidos daquela região, ela consegue dominar toda a região. Quem vai ter problema ali vai ser a Austrália e os outros países que não estão em concordância, com exceto a Índia, que a China vai tentar manter ali encurralada, de forma não é parceiro, mas também
não nos chateamos, percebe? Mas também não te deixo livre para que possas criar ou formar um império a partir dessa liberdade que tu tens. E buscando assim então dominar as outras partes. E será o período então que a China pode, em 2029, vai culminar os 7 anos de guerra da Rússia com a Ucrânia, vai culminar a prévia, então, de um ano antes da China estar aqui a comemorar o seu grande aniversário, e obviamente para comemorar isso tem que conquistar Taiwan, né? Tem que ter a China unificada para 2030, e então é o ano onde as coisas vão começar a estar bastante quentes. E vai ser o ano então de prova, que muito provável vamos ter aqui a ascensão do filho do Donald Trump ao poder, Baron Trump. E depois aqui vem também, isso já entra aqui na ideia ainda da ideia do Messias, né? Que é um homem novo na frente de um país com um grande poder. Mas isso tudo apenas na ideia desse pessoal. O Messias não vem de nenhuma família rica, o Messias vem de uma família humilde, vem de uma família pobre, e é uma pessoa com um poder espiritual muito grande, conectado verdadeiramente com Deus. E é aqui que eu posso vos afirmar claramente que não há nenhuma religião hoje na Terra que realmente seja para Deus, para aquele que realmente, ou para o ser, o Espírito que realmente manifestou-se dentro desse universo. Seja a religião católica, seja a religião judaica, seja o Islão, são todas religiões que são, basicamente, agora começa a ficar o verão, tem aqui a porta aberta e entrou uma mosca. São todas religiões que elas estão sob o domínio de outras entidades espirituais que não são Deus, ok? Então não existe nenhuma religião no mundo, hoje, na Terra, que de fato possibilite conectar com Deus. Mas o Messias dito pelo judaísmo, esse sim é uma pessoa que vem de famílias humildes, com um grande poder espiritual, uma grande conexão com Deus, e aí é que ele vai então revelar-vos o caminho correto da espiritualidade. E por que os judeus então são escolhidos? Porque existe dentro dos judeus de fato uma casta de judeus que eles próprios continuam a executar determinados rituais religiosos que não fazem parte completo daquilo que é a religião judaica hoje, né? Eles continuam sendo fiéis àquilo que eles receberam dentro da raiz, e é esse conhecimento que eles receberam dentro da raiz que realmente conduz a Deus verdadeiramente. E é por isso que é importante agora que todos vós que estão a ver esse vídeo, eu mencionei que no período que eu estava a fazer esses vídeos era o período que vocês deveriam buscar Deus, deveriam compreender Deus, deveriam dentro de vós tratarem de ter uma harmonia. Agora já não está mais nesse período. Quem buscou Deus buscou, quem não buscou não resolve buscar mais. Esquece. O máximo que vocês poderão fazer é começarem de fato a se preparar porque os anos vindouros eles serão anos muito difíceis, e serão anos de provações, onde irá aumentar a violência, onde o ser humano em si vai se tornar mais violento, menos amável para com os outros seres humanos. Então, preparem vocês próprios, preparem as vossas famílias, procurem estar em segurança. Estar em segurança não significa que vocês devam se armar,
porque ter uma arma e não saber como usá-la não te serve de nada. Estar em segurança é saber aonde vocês estão. É isso que significa estar em segurança. É saber que as pessoas à volta de vocês são pessoas que vocês podem confiar e que vocês podem trabalhar como uma sociedade, como uma entidade e se protegerem em conjunto. Isso é estar em segurança. É saber de fato quem está ao vosso lado, quem está à vossa frente, quem está atrás de vós. Não convém ter ninguém nem acima nem abaixo. Esses lugares não são reservados para seres corpóreos. Então, tenham bastante atenção a isso. Preparem, vocês vão ter aí pelo menos 4 anos, de 3 a 4 anos, para poderem refletir sobre isso. E nesse momento que vocês refletem, começarem também a organizarem as vossas vidas. Eu já mencionei anteriormente, e volto a mencionar, esse não é um período para ninguém ter filhos. Pelo menos até uns 10 anos em frente, aqui não vai ser o período ideal para se ter filhos. Então, tenham atenção ao que vocês estão a fazer, tenham atenção ao que vocês estão a escolher. Como eu mencionei, o período de vocês buscarem Deus acabou. Esse período, ele terminou. Vocês podem ir quanto vocês quiserem na igreja católica, igreja protestante, qualquer igreja cristã, qualquer segmento islâmico, qualquer segmento judaico, qualquer outra religião que vocês escolham, isso já não causa efeito, já não tem mais efeito. Vocês podem se matar de orar, vocês podem se matar de fazer promessas, também não causa efeito. O que vai causar efeito vai ser a maneira que vocês vão agir para com os outros. Então procurem agir de forma justa, procurem agir de forma bastante concisa com aquilo que vocês falam. Se vocês prometerem algo, o façam. Se vocês verem outro ser que precisa de ajuda, o façam. Desde que vocês tenham capacidade de o fazer, desde que isso se mantenha justo para com vocês próprios. Não causem injustiça a vocês mesmos ao tentar promover ajuda a outros. Porque a única coisa que agora vai diferenciar é o quanto justo tu és. Isso vai determinar o quanto tu vai sofrer, o quanto tu não vai sofrer. E é isso, pessoal. Era isso que eu queria vos deixar. Era essa mensagem e fazer com que vocês, de facto, possam ter uma oportunidade. Se está aqui a assistir esse vídeo até esse momento, é porque de facto tens algum interesse em fazer algo por ti, em fazer algo pela humanidade. Senão já tinhas ido embora nos primeiros 30 segundos. E foi apenas com esse intuito que então eu deixei esse vídeo aqui. Que ela esteja convosco e que vocês possam então se tornar pessoas justas, pessoas que praticam a justiça, de forma que o vosso sofrimento seja menor. Disse. Obrigado por assistir o vídeo.